Fala pessoal, tudo bem? Antes de tudo eu quero te dizer que esse vídeo bem aqui, ele é uma mensagem de Deus para a tua vida. É o que Deus está falando com você, só que talvez você não tenha escutado. Esse vídeo aqui, Deus vai tocar no teu coração de uma forma inexplicável. Ele vai falar diretamente com você. Então não subestime a mensagem que está aqui nesse vídeo, mas preste muita atenção no que Deus está falando para você. Deus ele quer te ensinar o seguinte: tem caminhos que você vai ter que seguir que vão forjar a tua fé. Mateus, mas que caminhos são esses, Mateus? O que está acontecendo? Às vezes eu olho, com certeza você já passou por isso. Talvez você esteja passando agora. Você olha para a tua vida e você pensa assim, cara, eu sinto que as coisas não estão acontecendo, eu sinto que está tudo meio atrasado, meio preso. Só que Deus está te ensinando o seguinte: primeiramente, Ele quer te ensinar sobre paciência e segundo, Ele quer te ensinar sobre fé. Ele quer trabalhar a tua fé, porque você pode não estar vendo solução para algumas coisas. Você pode estar vendo uma continuidade para algumas coisas. Às vezes você fica se perguntando assim, cara, será que eu vou casar? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou crescer? Será que eu vou ganhar dinheiro? E você está se perguntando algumas coisas, mas Deus está te dizendo o seguinte, cara, tenha fé e vai. Dá o primeiro passo que eu boto o chão. Cria aquele CNPJ que eu vou te ensinar o próximo passo. Deus está te ensinando que muitas das vezes você precisa dar o primeiro passo, você precisa seguir aquele caminho que não parece ser um caminho, que Ele vai abrir esse caminho. É como se tivesse o seguinte, imagina só, que você está num lugar de mato. Deus chega e aponta e fala assim, olha, aí tem um caminho aberto, bonito, e tem outro caminho que está cheio de mato, que as pessoas não cuidam há muito tempo. Um caminho muito antigo que ninguém cuida, cheio de mato, está cheio de árvore, está com bicho ali. E aí Deus chega e fala assim, olha, esse daqui é o caminho. E aí você se pergunta, meu Deus, aquele ali está aberto para mim, é só eu seguir. Só que Deus chega e fala assim, não é aquele caminho ali que eu quero que você chegue e ande por ele. Eu quero que você pegue esse caminho aqui. É esse caminho aqui que eu quero que você pegue. E aí você olha para aquele lado e fala assim, ah, cara, não é possível, irmão. Isso aqui nem o caminho é, olha isso. Tá cheio de mato, tá com bicho ali, deve ter cobra. E aí você, o que você vai fazer? Geralmente você vai olhar para aquele caminho e você vai começar a reclamar. Pronto. Deus, não é possível que seja Deus, deve ser minha mente isso daqui. Só que o que tinha depois daquele caminho? Depois daquele caminho, que não parecia um caminho, com mato, com bicho, com cobra, sabe o que tinha? Tinha uma cachoeira linda te esperando ali. E no outro caminho ia te fazer dar voltas. Uma volta atrás da outra, te cansar e não te levar para lugar nenhum. O que Deus está te ensinando hoje é o seguinte, existem caminhos que são para forjar a tua fé. Existem caminhos que, olhando assim, você pode pensar, cara, isso aqui não é um caminho, ou isso daqui vai dar errado. Só que Deus está te ensinando a ter fé e confiar nele. Porque se tá largado e se parece que tá ruim, Deus vai te dar algo extraordinário nisso. Gente, se a gente olhar para a Bíblia, olha a quantidade de milagre que tem a Bíblia, gente. Olha a quantidade de milagre que tem. Pessoas improváveis. Tem caminhos que são improváveis e você está duvidando como se fossem pessoas. Por exemplo, José. Gente, José foi tacado num buraco pelos próprios irmãos. Fizeram isso para matar ele. Me diz se esse daí é um improvável. Ele é um improvável, irmão. Depois disso foi preso ainda. Davi deu uma pedrada na cabeça do gigante. O gigante caiu pra frente. Esqueça, olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Cara, eu fico imaginando isso. Uma pessoa de meio metro, pequenininho. Pega aí um cara pequeno aí que você conheceu na tua vida. Ele pega, roda aquilo ali e acerta na testa do gigante. Imagina quantas pessoas estavam duvidando dele. Imagina quantas pessoas estavam duvidando do tamanho dele, da idade dele. Imagina só a quantidade de gente. Imagina essa cena, ele acerta e esse gigante cai. Irmão, tá entendendo? Que tem caminhos que são assim, que você tem que tomar às vezes um caminho que não parece ser um caminho que parece que vai dar ruim. Só que Deus está falando, confia, acredita, não duvida, não desacredita. O que Deus está te ensinando hoje é, não desacredita. Porque mesmo que não pareça, mesmo que pareça ruim, mesmo que pareça difícil, mesmo que você olhando para o lado tenha outro que pareça melhor, o que Deus tem para você é algo que nem você conseguiu sonhar. Nem você deu conta de sonhar. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus.
É isso que você vai comentar aqui, ó. Comenta o seguinte, se você chegou até aqui, se você ouviu essa mensagem, se você está entendendo, você vai comentar o seguinte: os sonhos de Deus são bem maiores do que os meus. É isso que vai fazer você desfrutar do extraordinário, porque isso forma também um testemunho. Isso daí, além de formar a tua fé, porque pensa comigo, você ir para um lugar que todo mundo desacredita, você confiar em algo que as pessoas estão falando vai dar errado, mano, olha o quanto de fé que você está sendo forjado, cara. Imagina o quanto de fé que você vai ter no final desse caminho. Honestamente, você vai ter mais fé. É a certeza daquilo que você não se, aquilo que muitas vezes você não vê. A certeza daquilo que você espera aquilo, mas você não vê. Você está esperando, você sabe, vai acontecer. Eu não estou enxergando, mas vai acontecer. Eu não estou enxergando, mas vai dar certo. Eu não estou enxergando, mas eu confio em Deus. A gente tem que parar, muitas vezes, tem que fechar os olhos para algumas situações e só falar assim, ó, qual é a direção, Deus? Essa daqui? Pronto, então eu vou. A gente tem que ter o gatilho da direção de Deus. É esse gatilho que você vai ter na tua vida. O gatilho da direção de Deus. Porque o gatilho da dúvida é onde o diabo brinca. Porque o gatilho da dúvida é o território do diabo. Pensa comigo, na dúvida você fica parado. Na dúvida você não escuta mais a voz de Deus. Você começa a ouvir a tua mente. Você começa a ouvir o teu coração, coração de carne, coração humano. E você se desconecta do Espírito. Você desconecta daquela voz do Espírito Santo que fala, vai. Daquela voz do Espírito Santo que fala assim, olha, continua. Daquela voz do Espírito Santo que fala assim, olha, confia, porque esse caminho aqui, mesmo você pode até desacreditar dele, mas é meu. Esse caminho aqui é meu, você vai seguir, e você vai pra cima, e você vai conquistar aquilo que eu quero que você conquiste. É isso que Deus está falando com você hoje. Não subestime os caminhos de Deus. Essa aqui é uma palavra bem óbvia, que Deus está falando o seguinte, dá o primeiro passo que eu boto o chão, anda que eu vou abrir o caminho. E é isso daí, cara. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar. Porque senão, pelo amor de Deus, a gente só vai escutar a nossa mente, só vai escutar o nosso coração, a nossa racionalidade, ao invés de escutar a voz de Deus, ao invés de escutar o Espírito Santo de Deus. Com certeza essa mensagem te impactou. Se você chegou até aqui, faz o seguinte, compartilha, dá um like bem aqui. Por que eu falo de compartilhar? Porque compartilhar a palavra é importantíssimo. Tem gente que você não faz ideia do que essa pessoa está passando. E através de você pode salvar uma vida. Através de você pode mandar essa palavra para alguém, essa pessoa começar a entregar a vida dela para Jesus. Essa pessoa começar a se interessar por Jesus, começar a ler a Bíblia, ter uma transformação 360 na vida dessa pessoa. Então não perde mais tempo, compartilha, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, porque aqui eu prego a verdade, aqui eu não prego nada pro teu ego, só porque eu não falo bonitinho para você se interessar, não, eu prego a palavra verdadeira. Então, se fez sentido para você, curte isso daqui, compartilha, se inscreve aqui nesse canal, com certeza você vai crescer demais. Valeu e até o próximo vídeo, fui!